Bom, pessoal, estou aqui para a semana Wildcard dos Playoffs 2021/2022. Sempre meio confuso isso aí quando vira o ano, mas oficialmente é 2021, né? Meio com a Olimpíada de Tóquio 2020, 2021. Bom, o assunto inicial que eu quero trazer, lembrando a todo mundo, né, que comentário de jogos é aqui, comentário da rodada futura no podcast, mas o assunto inicial. E é algo que eu não toquei ainda nesse campeonato inteiro, eu evitei ao máximo, que é a arbitragem. Eu sei que é controverso, porque a gente olha nas imagens e vê o lance, às vezes é muito claro. Eu tenho uma filosofia que o jogo de futebol americano, na sua essência, é um jogo imperfeito. Por quê? Porque ele depende de uma parada que é puramente na base do chute, que é o posicionamento da bola onde termina o lance. Em grande parte das jogadas, o cara vai lá, bota a bola em qualquer lugar, pode ser um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, e fica por isso mesmo. Então eu parto desse princípio, é um jogo imperfeito. Então eu admito imperfeições na arbitragem. É muito difícil de arbitrar a NFL. Dito isso, nessa rodada de playoff, teve dois times reclamando. Um, provavelmente com razão, que foi o Raiders e tal, né? Se sentiu prejudicado naquele touchdown, o pessoal falando que o juiz apitou antes do passe e tal. E o outro, que é Dallas, que inclusive na forma do deck mesmo se manifestou, né? De uma forma meio maluca. E provavelmente, né, até exacerbada pelos ânimos e tal. Mas não é esse o lado que eu quero ir. O que eu quero ir é o seguinte: dito isso, dito o que eu falei, que eu admito os problemas de arbitragem, eu acho que a NFL está se aproximando de um conundrum, que é o seguinte: a arbitragem eu acho que não afeta o jogo em si, mas a arbitragem pode... Eles vão ter que olhar alguma forma de acertar, de fazer um ajuste fino nisso aí, na medida que se incrementa essa ligação da liga com os sites de aposta. Porque aí sim vai mexer no bolso das pessoas e lances podem influenciar spreads, podem influenciar resultados, e aí sim pode-se haver dúvida sobre validade de ações e tudo mais, coisa que a gente já viu acontecer em outros esportes. Como a NFL botava uma barreira muito grande, um distanciamento dela com as paradas de aposta, a gente não fazia essa correlação, né? O juiz errava, não era uma parada comprada, Agora, se eles não tomarem cuidado, eles vão começar a sofrer esse tipo de crítica em algum momento, à medida que muitas novas pessoas estão conseguindo apostar em jogos da NFL. Eu mesmo fiz apostas essa semana, coisa que eu nunca faço, porque aqui no estado da Flórida é proibido. E, enfim, é algo que me despertou, não ontem por causa de aposta, porque nada do que eu fiz acabou influenciado negativamente e tal, mas mais porque eu já venho com isso na cabeça há um tempinho, à medida que eu vejo tantas propagandas desses sites e tudo mais. Eles vão sofrer uma pressão externa para encontrar soluções para a questão de arbitragem. A rodada como um todo foi uma rodada com características diferentes de outros anos, né, de semana wildcard. A gente teve muitos mandantes, quase todos, né? Foi um jogo só em que o visitante venceu, e tivemos muitas surras, 4, para ser bem sincero, né? Contra 2 jogos apertados. Talvez isso seja reflexo dos 7 times de cada lado. Se você pensar friamente,
Pittsburgh e Filadélfia não tinham que estar nesse playoff, né? Numa condição normal, não tinham que estar nesses playoffs, mas estavam. E foram lá e tomaram surra. Outros times também tomaram. E a gente ia ter um pouco menos essa sensação de disparidade, porque ia ser meio que meio a meio. Então, é algo que provavelmente a gente vai conviver daqui para frente, porque rola esse desequilíbrio mesmo, né? Tem certos anos que o sexto já é complicado, isso você pode até falar também um pouquinho, mas em outros, não. Então, de um modo geral, acho que a gente vai começar a ver mais essa discrepância na semana wildcard, que costumava ser uma semana mais em aberta do que as outras. Bills e Patriots foi o que fugiu, foi a surra que fugiu um pouco desse roteiro, né? Porque mesmo o Arizona, que teve uma boa campanha na temporada regular, foi uma boa campanha parcial, né? O time do terceiro terço do campeonato era um time que não tinha nada, nenhum business de estar no playoffs também. Então, a zebra da rodada, vou colocar como o único visitante que venceu. É zebra? Não é zebra. Porque se você pensar bem, nesse último terço do campeonato, São Francisco foi mais consistente do que Dallas, né? Apesar da campanha dos Cowboys ter sido melhor no total. Mas foi o único visitante, é o único time wildcard que continua na disputa. Então a gente vai com ele, 23-17. Por pouco que ainda não acontece uma reação dos Cowboys, né? São Francisco mesmo quase que se impõe esse perigo aí de ver o jogo virar com a interceptação do Garoppolo e alguns erros aí também. A gente tem que ressaltar mais uma vez o Deebo Samuel, né, como um jogador especial dentro desse ataque. E, enfim, teve aquela confusão lá no final, mas estava difícil aquela viradinha também naquele momento. Time que preocupa, você vai falar, porra, o time tá no playoff, rodada divisional ainda preocupa? Provavelmente não, ou sim. Mas eu resolvi trazer aqui uma circunstância, que é o Green Bay Packers, que folgou nessa rodada, e vou te falar, acho que para eles o pior cenário que podia acontecer era enfrentar São Francisco, pelo trauma de um passado recente, né? Então eles têm que ter uma grande preocupação em relação à sua defesa contra corridas e tackling pelo meio do campo. O quanto que eles estão confiantes de enfrentar um ataque que nos últimos anos trouxe-lhes problemas em diversas ocasiões, inclusive em playoffs. Eu resolvi separar um matchup entre um jogador que talvez não leve o crédito que deva levar, dois jogadores que talvez não levem na mídia em geral o crédito que devam levar. O recebedor do slot dos Raiders, o Hunter Renfrow, e o Nickelback, o jogador de níquel dos Bengals, o Hilton, ex-Steelers. Fizeram um grande duelo nessa partida. O Renfrow é a válvula de escape do Derek Carr, o jogador que o Derek Carr mais confia, inclusive, apesar de ser pequenininho, inclusive na red zone, ele procura bastante esse jogador. É um cara muito inteligente de encontrar buracos nas zonas de cobertura. Mas o Hilton também teve uma baita de uma performance nesse sábado. O Renfrow, então, acabou com 8 passes completos em 11, não é mal, de jeito nenhum não é mal, mas o Hilton limitou a 58 jardas. Quando eu falo o Hilton limitou, porque na maioria das vezes era ele que estava envolvido nos lances, né? O Renfrow não fez touchdown nenhum, o Hilton terminou com 4 tackles e 2 passes defendidos. Foi um grande duelo. Lesão, aí eu vou trazer uma dupla, na verdade, né? 2 jogadores da linha ofensiva dos Buccaneers. Eles saíram durante o jogo contra a Filadélfia. Tom Brady levou algumas pressões na partida, apesar do placar, né? E tudo mais, ele levou algumas pressões. E vão enfrentar agora um Los Angeles Rams, em que o pass rush é o carro-chefe do time como um todo, né? Então, se eles entrarem em campo sem
Tristan Wirfs, que foi um dos melhores jogadores de linha ofensiva de todo o campeonato. E o Ryan Jensen, o center, né, que ajuda no controle, na chamada das proteções, seria um grande desfalque para enfrentar Aaron Donald e companhia. Então, esses dois jogadores são, acho que, o que todo mundo está olhando aí em termos de lesão para a rodada que vem. Né? Os dois estão com problema no tornozelo. O personagem da rodada eu acabei ficando com um que pouco contribuiu, mas foi uma tremenda de uma história, que foi o safety, o Eric Weddle. Aí você falou, o Eric Weddle, aquele cara da Barbão, Chargers e tal, se aposentou há quase 2 anos. E de repente os Rams estavam sem safeties lá, porque os caras machucaram, ligaram para ele, topo. Depois de acho que quase 750 dias sem entrar em campo, estava lá o Eric Weddle em 19 snaps. Ele não teve nenhum stat na partida. 0. O que não deixa de ser também uma grande surpresa, porque como assim o cara teve em campo 19 vezes e o ataque do Arizona não isolou ele, né, não focou nele para testá-lo em nenhuma ocasião. O cara não teve nenhum teco, não teve nada na partida. Né? Vamos lá para os destaques, então, da rodada. O destaque ofensivo, Josh Allen. Eu já trouxe ele no campeonato, tudo bem, mas playoff meio que dá uma zerada na parada, mas enfim, o Josh Allen que teve uma partida quase perfeita contra o arquirrival, os Patriots. A gente falou isso no podcast, né, que seria importante para ele, seria um jogo de consagração dele. Eu acho que acabou não tendo essa relevância que eu achei que fosse ter uma performance como essa. Eu acho que deveria ser mais vangloriada. Eu acho que o pessoal está querendo ver o desenrolar dos playoffs, que também é justo. Mas o Josh Allen brilhou, completou 21 passes de 25 tentativas, 308 jardas, 12,3 jardas por tentativa. É alto para dedéu, 5 touchdowns, 0 interceptações, com o quarterback rating, né, altíssimo de 157,6, e ainda adicionou 66 jardas correndo com a bola. A brincadeira, que o grande detalhe é que ele teve 5 passes para touchdown contra só 4 passes de todas as suas 25 tentativas que não foram completos. Ou seja, uma performance parecida com aquela memorável do Kurt Warner nos playoffs Arizona e Green Bay. Defensivamente, eu tive que dar uma garimpada aqui para escolher um nome, e eu acabei ficando com o jogador de linha defensiva dos 49ers, o Omenihu. E, como um todo, né, a defesa dos 49ers colocou pressão no deck em várias ocasiões. O Omenihu é um caso, né, só ilustrativo, um jogador que foi adquirido durante o campeonato e está contribuindo na hora certa. Ele teve 1,5 sacks, né, e forçou um fumble, mais 3 tackles. Então tá ele aí como o destaque da semana wildcard. Em Special Teams, eu resolvi fazer uma parada diferente. Eu resolvi trazer o conjunto da obra. Né? Numa temporada em que os kickers foram tão irregulares e teve tanto kicker, né, sendo massacrado aí na imprensa e tal, a gente teve 17 tentativas de field goal nessa rodada, e as 17 foram convertidas, ou seja, os kickers de todos os times, né, envolvidos, alguns não tiveram tentativa de field goal, mas enfim, todos que tentaram chutes estão aí nesse destaque coletivo da rodada. Alguns extra pontos foram perdidos, mas field goals, todos eles adicionaram 3 pontos no placar de seus times. O calouro que eu peguei aqui foi de Buffalo. O Basham, que agora se chama Bug Basham, tinha um outro nome, acho que era Carlos Basham, não é? Eu me lembro, assim, da época do pré-draft, enfim, agora estão chamando o cara de Bug Basham. Ele teve 1 sack e 3 tackles na partida. Ele, na temporada regular, teve só 2 sacks e meio. O que é pouco, né? A gente espera sempre mais de um cara que foi draftado alto. Ele era considerado
ali na margem de primeiro round e tal, acabou saindo no segundo, ok, ainda é uma escolha alta, e ia ter oportunidades, teve oportunidades durante o ano. É ótimo que seja, né, também nessa fase que ele se destaque, bom para os Bills. Para finalizar, ainda Bills, na jogada que eu escolhi da rodada, que foi a interceptação do Micah Hyde, que saiu lá do meio pro corner da end zone para arrancar a bola, né, do recebedor dos Patriots. Foi um lance de oportunismo, visão e habilidade, né, com as mãos também. Não é um... o pessoal sempre brinca, né, que se o cara fosse muito hábil com a mão, ele seria recebedor, mas o Micah Hyde é um desses caras que poderia fácil ser recebedor. Valeu então, galera. Então, essa semana a gente tem o podcast normal, que deve sair na quinta para sexta-feira, em algum momento. E eu vou fazer provavelmente mais 2 testes no Twitch. Então fique atento lá no podcast. Eu estou ainda, né, mexendo aqui nos meus pauzinhos. Fique atento lá no podcast, eu anuncio direitinho como é que vai ser isso. Valeu, galera. Até mais.